Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Alexandre Vieira. Bora lá falar de São Paulo Futebol Clube nessa sexta-feira. Tem o Brasilzão aí para jogar uma Copa do Mundo, segundo jogo, mas tem muito de São Paulo Futebol Clube também. A gente vai falar bastante sobre o nosso tricolor paulista, semana finalizando aqui para trazer bastante informação para vocês, tá? A gente vai falar sobre Victor Sá realizando exames médicos complementares hoje. A gente vai contar um pouquinho dos bastidores. Ele tá lá já na Barra Funda desde quarta-feira. A gente vai contar um pouquinho de alguns bastidores referentes a ele. A última cartada que o São Paulo vai tentar pelo Arthur Chaves, tá? Deve enviar uma terceira e última proposta, e a expectativa é a de fechar. Atualizar vocês sobre a renovação de contrato de Jonathan Calleri. A gente vai trazer alguns detalhes importantes. Vou atualizar lesões de 2 jogadores que são boas notícias. Já estão trabalhando normalmente com o plantel. Vou te falar sobre um jogador que o São Paulo tem 50% do passe e que está na mira de 2 equipes italianas, do Cagliari e do Genoa também. Bobadilha joga hoje, rapaz. Temos também o nosso querido Brasilzão, mas temos Bebadilha, temos São Paulo, sempre temos duas vezes aqui, ó. São Paulo Futebol Clube. Porque, pô, o Casemiro, seleção brasileira, né? Vai. Bremer também vai, né? A gente pode meter essa. Nicolas Fonseca no São Paulo, mais um nome que está surgindo aí. A gente vai falar sobre essa história e vou falar o staff de um jogador de um clube rival que está tentando a todo custo colocar o seu jogador no São Paulo. A gente vai conversar sobre essas notícias aqui no vídeo de hoje, ó. Aqui embaixo na descrição, o link da Mandacar, parceirona do nosso canal. R$40 de desconto, cupom Alexander, correria de Copa e tudo. Aceita VA, VR, pagamento da entrega. Tem a sua Mandacar no congelador, na correria. Pô, quero ver jogo, preciso ver. 5 minutinhos no micro-ondas, tá pronto. Comida saborosa, comida completa para você, tá? Durante também todo o nosso range de notícias, estará aqui o QR Code com o Pix do canal. Caso você queira contribuir de maneira financeira, tem o QR Code na tela, você abre o aplicativo do seu banco, área Pix, escanear, você pode fazer um Pix lá para o canal, também tá a chave Pix aí para você, caso você queira contribuir conosco. Tem muita gente nos ajudando, a gente vai trazer depois um compilado de várias pessoas, falar o nome de todo mundo que tem nos ajudado, que tem contribuído, que eu tenho certeza que o Papai do Céu também colocará. Todo mundo aí realmente vai devolver em dobro. Beleza? Bora lá falar de São Paulo Futebol Clube? Vamos falar de São Paulo Futebol Clube, começar aqui um brand de notícias. O Victor Sá fez exames complementares, né, na manhã desta sexta-feira. Tudo pronto, tá? Para ele ser anunciado pelo São Paulo, só resta realmente essa parte de documentação que o Krasnodar não está querendo liberar, né? Porque o Victor Sá já está lá desde quarta-feira. Na verdade, ele está desde terça, né? A reapresentação do grupo foi na terça-feira, só que ele já, na quarta-feira, só que na terça-feira ele já tinha ido lá, fez os exames médicos. E aí treinou na quarta, treinou na quinta, e nessa sexta-feira o São Paulo vai fazer 2 períodos. O primeiro período de testes físicos e exames complementares, o Victor Sá participou disso, e à tarde vai ter mais um treinamento, e aí vai ser questões técnicas e táticas que o Dorival Júnior já vai implementar. Então, o Victor Sá é o primeiro reforço do São Paulo, e aí tá só esperando essa parte burocrática. Por quê? Como o Victor Sá está atrelado ao contrato com o Krasnodar até o dia 30, o São Paulo só pode anunciar, só pode fazer qualquer tipo de anúncio sobre o Victor Sá com a autorização e com as documentações devidas vindas do Krasnodar, né? Até eu perguntei, um pré-contrato, não dá. Então, o São Paulo não quer anunciar, como até o Galo fez sobre o Léo Duarte, São Paulo comunica que tem um princípio de acordo com o atacante Victor Sá, para ser o novo reforço do São Paulo, só estamos aguardando o dia 1 de julho, quando ele estará livre. São Paulo não quer fazer esse anúncio. São Paulo quer anunciar quando o reforço estiver fechado mesmo, quando tiver, não fechado no sentido que ainda tem negociação, fechado no sentido que legalmente o São Paulo já possa anunciar. Então o São Paulo está esperando o Krasnodar, e aí conversando com o staff do Victor Sá, me falaram que o Krasnodar tá meio que fazendo um charminho, né? Porque eles queriam a renovação dele, queriam ficar com o Victor Sá, e aí acabou não rolando, então eles estão meio assim com o Victor Sá. Mas a expectativa do São Paulo é de logo poder anunciar oficialmente esse reforço, que chega, já está treinando e deve ser titular do São Paulo Futebol Clube. Beleza? A gente já trouxe detalhes ali do contrato, mas a audiência rotativa, o contrato dele vai ter duração até dezembro de 2029, salário dele vai ser de 700 mil até dezembro,
e aí depois o salário dele vai saltar para R$ 1 milhão até o final do vínculo, mais 2,3 milhões de reais de bônus pela assinatura do contrato, tá? E o seguinte, sobre Arthur Chaves, o São Paulo fará a terceira proposta, eu falo fará porque ela ainda não foi feita, tá? Conversei com uma pessoa da alta cúpula do São Paulo antes da gente começar a trazer as informações aqui, e ela me falou que ainda não houve a terceira proposta, mas que deve ser encaminhada ainda hoje, deve ser encaminhada a terceira proposta. O São Paulo vai tentar ainda alguns ajustes neste contrato em relação a valores, em relação a algumas condições, porque o Hoffenheim tem batido na tecla. O Hoffenheim quer duas questões. Ou um empréstimo pagando esse empréstimo, né, pela taxa, pela cessão do empréstimo, ou um empréstimo com obrigação de compra. E aí o São Paulo está tentando fechar essa contratação o mais rápido possível, dentro também da sua realidade financeira. Então, me passaram alguns exemplos de fechar a obrigação de compra, mas aí o São Paulo poderia colocar essa obrigação de compra em caso dele jogar de 50% a 60% dos jogos, ou colocar alguma minutagem, por exemplo. O São Paulo tem mais, se eu não me engano, até 27 jogos no futebol brasileiro até o final da temporada, a depender ali da Sul-Americana, né? Porque ainda se chegar até a final da Sul. Então eles estão vendo alguma possibilidade dele jogar de 15 a 20 jogos por 45 minutos para comprar, porque aí ele se tornaria titular absoluto, né? 60% a 50% dos jogos, ou conversar com o Hoffenheim. A seguinte questão: Hoffenheim, você me empresta o jogador por 6 meses, a gente fica com a taxa de empréstimo, a gente fica com o compromisso de te pagar, mas a gente paga essa taxa de empréstimo só ao final do empréstimo, não como um pagamento imediato. Então ele fica 6 meses. Aí se a gente decidir ativar a opção de compra, eu vou só dar um número fictício. A opção de compra é de 3 milhões de euros. A gente assume essa compra de 3 milhões de euros e vocês abatem esse valor da taxa de empréstimo porque a gente vai fechar essa contratação. E se a gente não fechar essa contratação, a gente fica te devendo e a gente paga somente a taxa de empréstimo e o Arthur Chaves volta para você aí e você decide o que você faz com ele. Então são algumas manobras, artifícios que o São Paulo tem tentado para fechar essa contratação, só que do que eu ouvi eles vão tentar mais uma vez. Só mais uma vez, porque eles também não podem perder tempo. Há um entendimento que já era para o zagueiro, que na época, né, o primeiro nome foi o Domingos Duarte, já era para esse zagueiro estar dentro do plantel, já estar participando das atividades, e isso não aconteceu. Então, a ideia do São Paulo é realmente fazer essa última cartada e tentar a todo custo essa contratação do Arthur Chaves. Você acha que é uma boa? Você acha que dá para fechar com esse nome? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O São Paulo ainda está conversando para a renovação de contrato do Calleri, tá? Hoje, o que se fala, o que está travando a negociação seria justamente esse pagamento dos 6 milhões de reais que estão atrasados. Esse valor o São Paulo deve ao Calleri desde 2024. É um valor que incomoda bastante o staff do atleta. E é muito mais o staff querendo resolver isso. Porque, como a gente já sempre falou, existe um acordo verbal para a renovação de contrato do Calleri acontecer por 2 temporadas, ou seja, até 2028, em 2028 tendo uma meta, um bônus, né, uma meta atingida dentro do contrato, que se ele jogar em 2028 35 jogos por pelo menos 45 minutos, isso vai ser renovado automaticamente até 29. Só que existem algumas divergências em relação ao pagamento dessa quantia. Porque o que se era conversado anteriormente, por exemplo, é que o São Paulo pagaria essa quantia no primeiro ano do contrato do Calleri, da renovação. Só que aí depois, e pagaria também um valor à vista, né? Que não seria à vista, mas já começaria a pagar esse ano uma quantia, e aí em 2027 pagaria o restante. Mas aí, depois disso, o Rui Costa quis mudar um pouquinho os termos, o que isso não foi aprovado pelo staff, e aí as partes estão tentando conversar agora sobre esse pagamento. Até o que não deve acontecer, o staff, né, tentou colocar o Rui Costa na contraparede, falando, não, esses 6 milhões de reais tem que ser pagos agora, tem que ser pagos num curto prazo. Mas é obviamente que isso não vai acontecer, porque o São Paulo tem várias dificuldades financeiras. Então, o que está se conversando hoje é para que estes valores dos 6 milhões sejam diluídos durante todo o novo contrato do Calleri, que eles não paguem nem em 2026, que eles começam a pagar em 2027. E aí façam parcelas igualitárias de 27 e 28, parcelas de 24 vezes referente a esses 6 milhões de reais, o que daria também uma certa folga para o São Paulo poder pagar isso de maneira parcelada e de uma maneira mais tranquila, né? Porque
a gente pode colocar aí 6 milhões divididos por 24, daria 250 mil, se eu não estiver enganado. Então aí, 250 mil para você colocar dentro de um salário que você já paga, o São Paulo entende que seria um pouquinho mais tranquilo para o São Paulo pagar. Então é mais ou menos nesse cenário. E aí, por exemplo, se o staff topar, não, beleza, a gente topa, mas a partir de agora você já tem que pagar. Aí seriam 30 parcelas de 200 mil. E aí isso já estaria meio que atrelado ao salário. Seria, entre aspas, o aumento que o Calleri teria. Porque aí ele teria o staff teria a segurança que isso seria pago. Porque a ideia do staff seria colocar esse valor dentro do novo salário, como se fosse o aumento para o Calleri. Porque se colocar só como, não, esses valores aqui, a gente vai fazer um acordo separado. Tem risco do São Paulo não pagar, como já não pagou. Então o staff está tentando fazer, eu vou só dar um exemplo. O Calleri ganha 1 milhão por mês. A gente vai colocar então o salário dele a partir da renovação de 1 milhão e 200, ou 1 milhão e 250, porque aí é o aumento da dívida que você tem, e a dívida a gente acaba porque a gente colocou, entendeu? Fez meio que essa engenharia contábil para ter a segurança que esses 6 milhões serão pagos. Porque já houve outros momentos que aconteceram um acordo para pagar as dívidas do Calleri e esses acordos não foram cumpridos. Então, por não terem sido cumpridos, o staff entende que por uma segurança é melhor botar esses valores já dentro do salário, porque o São Paulo não atrasa salário. O São Paulo atrasa várias coisas, mas não salário. Luvas, bônus, tudo o São Paulo sempre atrasou. O São Paulo tem dívidas com alguns atletas já de um bom tempo disso. Só que aí agora a ideia do staff é justamente para ter essa segurança, colocar dentro do salário. E é isso que está sendo conversado. O São Paulo, em um primeiro momento, não gostaria. Então as partes estão tentando entrar em um denominador comum para encontrar essa solução para essa engenharia financeira. Fechou? E aí, só trazendo um pouco mais de bastidor também, o Luciano e o Cauli, eles estão 100%, né? Eles foram jogadores que perderam a reta final ali dos últimos jogos, ali antes da pausa da Copa do Mundo, por conta das suas lesões. O Luciano e o Cauli, eles estão treinando normalmente, eles estão no campo, têm feito todas as atividades, não têm feito recuperação no refis, eles já estavam, principalmente o Cauli, ele já estava bem recuperado, ele só precisava de uma questão física. O Luciano, ele fez alguns ajustezinhos ali durante as férias para poder estar 100% recuperado dessa sua lesão, e também já está 100% disponível. Então, eles vão participar de toda a intertemporada, não tem nenhuma lesão, está tudo certinho com eles. Neste momento, que a gente pode colocar é que os únicos no departamento médico do São Paulo são Sabino e Lucas Moura. São os dois únicos mesmos que estão fazendo parte aí do dia a dia do refis e tudo. Sabino, a expectativa é de no final do mês, no início de julho, no máximo, ele já poder ser liberado também. O São Paulo ficaria, hora só, São Paulo ficaria somente com o Lucas Moura no departamento médico. Esse só volta lá para novembro, se tudo der certo. Então, eles estão 100% disponíveis aí para o São Paulo Futebol Clube, tanto o Luciano como o Cauli. Beleza? A gente conversou com o staff do Galopo mais cedo. O pai do Galopo também é bem ativo no X, tá? Uma informação de bastidor para vocês. E aí, a gente conversou com o staff do Galopo e a gente soube que o Cagliari e o Genoa são duas equipes que estão de olho na situação dele. Na verdade, foi uma mão contrária, né? E de antemão, porque eu estou trazendo isso porque o São Paulo tem 50% dos direitos dele, tá? Então, o Galopo já saiu, o que você está falando? É porque envolve o São Paulo, é uma grana que pode cair nos cofres do São Paulo. Então, por isso que a gente vai trazer aqui esse cenário, tá? E aí, o São Paulo tem 50% dos direitos, ele está na lista de dispensa, e aí o staff já começou a trabalhar, já começou a ir buscar algumas alternativas no futebol do exterior. E o Galopo, ele já tem dupla cidadania, ele já tem passaporte italiano. Tanto é que uma das vontades do Galopo é de um dia jogar no futebol italiano, morar na Itália. A família dele gosta bastante do país. E existe aí essa possibilidade, até conversando, pelo menos quando ele estava no São Paulo, não vou lembrar agora a data, conversando uma vez com o staff do Galopo, eles falaram que até a seleção italiana chegou a sondar a situação do Galopo, mas só sondar igual do Yuri Alberto lá no Corinthians, sabe? É só para saber, você tem um passaporte, então como é que tá, como é que é e tal, sua cidadania, como é que tá a sua documentação e tudo, só para saber, não é igual a do Nicolas na Suíça, por exemplo, que está no estágio um pouco mais avançado, né? Mas a seleção italiana também já chegou a falar com o Galopo em alguns momentos. Mas aí eles ofereceram, né? Começaram a oferecer para vários clubes lá da Itália. O staff começou a trabalhar, começou a pensar em possibilidades. E aí eles conversaram com o Cagliari e com o Genoa. E até eu nem vi essas. Eu acredito, né, que elas ainda estão na Série A italiana, né?
Não sei como é que terminou a temporada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para trazer a informação correta. Mas, vamos ver, o Cagliari está em 14º, terminou, né? E o Genoa escapou do rebaixamento. Então, são duas equipes que ainda vão permanecer na primeira divisão. E aí seriam duas equipes que estão de olho e que eles tiveram a melhor entrada, que eles entendem que pode pintar alguma proposta. E aí, a ver, né? Porque o River Plate tem contrato com o Galopo, tem um contrato longo com o Galopo agora, né? Se eu não me engano, ele está com um contrato lá na Argentina até 2028. Então, a ver também como é que vai ser o modelo de negócio adotado pelo River, porque se for um empréstimo para qualquer outra equipe, se for um empréstimo, o São Paulo não ganha nada. Mas se for uma compra, e aí o staff está tentando uma compra, uma venda, o São Paulo poderia ter uma graninha aí. Mesmo que seja aí uma proposta de 2 milhões de euros, por exemplo, São Paulo já tem 1 milhão de euros para um jogador que nem está mais no clube. Então pode ser um valor significativo a cair nos cofres do São Paulo. O São Paulo está monitorando essa situação e vê como uma boa expectativa conseguir aí essa quantia importante. Vou fazer uma provocação, hein? Gostariam de Galopo no São Paulo de volta? Não, se alguém falar que sim, pelo amor de Deus, pare. Bobadilla joga hoje, né? Temos seleção brasileira aí também jogando. Mas Bobadilla vai entrar em campo hoje pelo Paraguai, rapaz. A partida vai ser meia-noite, né? Rapaz do céu, meia-noite. Meia-noite contra a Turquia. Obviamente que eu não vou ver essa partida. Meia-noite é um esculacho. Vou ver no dia seguinte, depois a reprise, né? Mas o Bobadilla joga hoje e há uma expectativa dele não ser titular, tá? É fogo, né, mano? É fogo, porque eu vou até pegar aqui a provável escalação. Mas do que tinha me passado o staff, existe a possibilidade de ele acabar perdendo espaço depois do último jogo. Até olhei alguns sites anteriormente que ele ainda estava na provável escalação, né? Mas existe uma possibilidade dele acabar saindo. Ó, por exemplo, na do GE, o Bobadilla já não tá. Ele vai perder, ele deve perder a vaga para o Galarza, que está lá no River Plate, inclusive, que também está na lista de dispensa. Então, o Bobadilla pode perder esse espaço aí, o que pode desvalorizar mais ainda o Bobadilla e ele acabar não sendo negociado. O São Paulo está contando com essa grana, o São Paulo quer essa grana, o São Paulo quer realmente com que ele acabe sendo esse jogador importante. Então, difícil, cara, difícil porque realmente o São Paulo está precisando aí desse jogador, está precisando que ele realmente se valorize e até agora ele não se valorizou, garotinho. Então, São Paulo pode ter aí uma penúria, pode ter uma situação complicada com o nosso querido Bobadilla. Cara, eu tô confundindo os nomes hoje, hein? Pode ter uma situação complexa aí com o Bobadilla. Fechou? Nicolas Fonseca pode se tornar reforço do São Paulo. Os membros do canal já tinham me mandado lá no grupo de membros, né? Que a gente tem o grupo aberto, que é do plano campeão mundial. E aí já tinham me mandado que estavam especulando, algumas páginas especulando a possibilidade. E a gente foi apurar para entender toda essa situação do jogador. O Nicolas Fonseca, ele tem 27 anos, ele nasceu em Nápoles, mas ele tem a nacionalidade uruguaia, ele defende a seleção uruguaia. É um volante de 1,81 m, tem jogos pela seleção e estava emprestado ao Real Oviedo da La Liga, da La Liga 2, não, da La Liga, durante a última temporada. Ele vale 3 milhões de euros, ele jogou 19 jogos dos 21 possíveis do Real Oviedo na temporada, meio campista, volante, pé direito, só que ele estava emprestado ao Real Oviedo, mas ele tem contrato com o Clube León. O contrato dele vai até o dia 31/12/28. Então, muita gente especulou esse nome, fui ouvir o São Paulo para entender se tinha alguma proposta e me negaram. Falaram que neste momento, que em nenhum momento, melhor dizendo, esse nome foi especulado no São Paulo, que foi colocado na mesa, né? Foi essa a palavra. Deixa eu até pegar aspas aqui, que fica mais fácil. Mas foi algo nesse sentido, de que, não, na nossa mesa, nunca esteve na nossa mesa. Especulação apenas. Então, foi somente isso, pelo menos por enquanto. Dentro do São Paulo, esse nome não foi aventado. Agora, até acredito, não conheço o atleta, se alguém conhecer pode trazer nos comentários, por exemplo, mas, cara, ele jogou a La Liga, que é o campeonato espanhol, jogou 19 jogos. Ele não era titular, né? 57% dos jogos ele acabou jogando como titular. Mas tem 27 anos, uma boa idade, 1,81 m de altura, uma boa altura. Pode ser por empréstimo, né? Porque o Leão
emprestou o atleta, ele não teve destaque. Então, se você conseguir um empréstimo de uma temporada ou de 6 meses também, pode ser uma boa contratação. Eu tentaria fechar a contratação por 6 meses, aí você vê o que o jogador pode te ofertar, e aí qualquer coisa depois você prorroga o empréstimo se você achar que é um jogador válido. Mas pode ser, eu acho que seria um jogador interessante, mas a informação que a gente tem é que não há nenhuma possibilidade. Neste momento, ele não foi um nome comentado dentro do São Paulo, tá? Sobre outra informação, o staff do Zé Rafael tentou novamente colocar o jogador no São Paulo. O que eu tenho de informação é que não foi só o São Paulo, eles estavam tentando colocar o Zé Rafael tanto no Internacional quanto no São Paulo, só que em um primeiro momento, né, até eu confirmei com um colega que cobre o Colorado, tanto lá quanto cá, eles não se interessaram pela contratação do Zé Rafael. O Zé Rafael não faz parte dos planos lá do Santos, e aí a diretoria já liberou o atleta para procurar um novo destino. O Zé Rafael tinha sido oferecido naquela época de negócio entre Santos e São Paulo pelo Arboleda. O negócio acabou não acontecendo, porque o São Paulo entende que não valeria a pena fazer essa troca. E o staff do Zé Rafael novamente veio, ele aceita reduzir os vencimentos, ele gostaria de jogar, a gente conseguiria uma liberação imediata no Santos, a gente poderia fazer um contrato de risco, só que o São Paulo entende que para esse momento ele precisa de jogadores na função, jogadores prontos, jogadores saudáveis, jogadores que possam vir para jogar. E o Zé Rafael, por mais que já mostrou qualidade em outros tempos no futebol brasileiro, principalmente no nosso rival de muro, só que ele vem passando por vários problemas físicos, não tem sido realmente um jogador que tenha tido uma sequência de jogos, tem tido problemas graves de lesão, é um jogador caro, então o São Paulo, pelo menos nesse primeiro momento, não se empolgou muito com essa possibilidade de poder ter o Zé Rafael dentro do seu plantel. Então agora, né, o Zé Rafael deve buscar um novo destino, mas não deve ser o São Paulo. Eu nunca descarto 100% qualquer tipo de negócio, porque eu sempre trago exemplos, né? O Tolói, o São Paulo procurou, o Tolói não queria vir, o São Paulo foi para outros nomes e voltou para o Tolói e fechou. O Dória, ele só fechou com o São Paulo na terceira vez que ele foi oferecido, dentro da mesma janela. Então, o São Paulo acaba, nesse desespero de buscar reforço, acaba não conseguindo nomes legais, só que aí depois acaba indo para nomes que estão ali batendo na porta. Mas eu não gostaria também do Zé Rafael, pelo menos do São Paulo, nesse momento não, tá? E aí, só para fechar, então, o Isaac está na mira do Strasbourg. O Strasbourg é o mesmo time que fechou com o Ângelo, né? Que pagou aí 5 milhões de euros pelo Ângelo. Que não vai bater aquela meta de 2 milhões de euros, né? Que ele tinha que bater 2.000 minutos no profissional. Obviamente não vai bater. E aí o Isaac faz parte de uma lista de monitoramento do Strasbourg. Eles sinalizaram com uma oferta de compra de 3 milhões de euros logo depois da Copinha. O São Paulo rechaçou completamente a possibilidade. Na época ele tinha contrato somente até dezembro de 27. Ele renovou. O contrato dele agora é até 2030. A multa está lá no alto, mas a gente sabe que essa multa às vezes pouco importa, é só para ter uma segurança do clube de poder negociar e não perder o jogador por um valor baixo, mas nunca acaba sendo pelo valor da multa. E o Strasbourg é uma equipe que está de olho na situação dele, vem monitorando a sua situação já há um bom tempo, desde lá da Copinha, tem visto a evolução, tem sempre perguntado sobre a situação do atleta. E o São Paulo, em um primeiro momento, né, do que a gente tem de apuração, é de que não gostaria de se desfazer do atleta nesse momento, mas a gente sabe que não dá para levar muito ao pé da letra, porque uma coisa é falar que uma sinalização não interessa, mas é quando vir a proposta no papel, os zerinhos lá, e você tendo uma oportunidade de conquistar uma grana, a gente sabe que as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. Mas o Isaac é monitorado por essas equipes estão de olho na situação do atleta, e é bem possível, tá, que possa acabar rolando uma proposta aí no meio do ano. O Strasbourg é um time que pertence ali ao Chelsea, ao mesmo grupo, né? E aí o Strasbourg é meio que uma primeira entrada, talvez, de alguns jogadores que não têm espaço em um primeiro momento no Chelsea. Por exemplo, o Andrei Santos, lá, volante do Vasco, que hoje está no Chelsea, que quase foi aí para a Copa do Mundo. Ele se destaca no Strasbourg para depois ir para o Chelsea hoje. Então, é um caminho natural que o Chelsea tem utilizado de mandar primeiro os seus jogadores para o Strasbourg, para eles terem o primeiro contato no futebol europeu. O futebol europeu, na Ligue 1 principalmente, quando você joga nas equipes menores, é uma boa porta de entrada para a Europa, né? Tanto a Ligue 1 quanto o Campeonato Português, para você ter esse primeiro contato. Então, o Strasbourg está de olho. Então, é assim, quando fala tá de olho, monitora e tudo, eu já fico mais atento, porque eu acho muito difícil o São Paulo ter um poder de barganha nesse momento para não fechar nenhuma venda. Mas o Strasbourg está de olho, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, todo mundo, boa sexta-feira, bom final de semana. Mais tarde, 6 horas, tem 3 zagueiros, tá? E a qualquer momento também a gente pode voltar com informações do Tricolor. Um abraço, tchau!